O desaparecimento da jovem Vitória Regina de Souza, de apenas 17 anos, mobilizou a polícia, a mídia e a população de Cajamar, São Paulo. O caso gerou uma grande comoção, especialmente pela forma como os acontecimentos se desenrolaram e pelas diversas perguntas ainda sem resposta. Aqui está um resumo detalhado do que se sabe até agora. Mas antes disso, já deixa o like e se inscreve no canal para receber mais conteúdos como este. Agora vamos para o vídeo. A noite do desaparecimento. Na noite do dia 26 de fevereiro de 2025, Vitória Regina estava voltando do trabalho como de costume. Ela seguiu seu trajeto normal, pegando um ônibus e trocando mensagens com uma amiga no caminho. Porém, algo estava diferente naquela noite. Vitória sentia que estava sendo observada. Pouco antes de descer do ônibus, ela enviou mensagens para uma amiga relatando uma sensação de insegurança. Ela mencionou que havia 2 homens que pareciam estar seguindo seus passos. Logo depois, essas foram as últimas mensagens enviadas por ela. A partir daí, Vitória não foi mais vista nem respondeu mensagens ou ligações, o que rapidamente causou preocupação em sua família e amigos. O sumiço da jovem mobilizou buscas, e nos dias seguintes, as autoridades começaram a investigar a fundo o que poderia ter acontecido. As primeiras pistas. Assim que o desaparecimento foi registrado, a polícia começou a reunir todas as informações possíveis. Eles acessaram imagens de câmeras de segurança, analisaram mensagens trocadas por Vitória, ouviram testemunhas e começaram a traçar os últimos passos da jovem. Entre os detalhes levantados, alguns pontos chamaram a atenção dos investigadores. O veículo suspeito. Testemunhas relataram que um Toyota Corolla circulava pela área onde Vitória foi vista pela última vez. As mensagens da vítima. A jovem já havia demonstrado preocupação com 2 indivíduos antes de desaparecer. O envolvimento de pessoas conhecidas. Algumas pessoas próximas à Vitória entraram no radar da polícia devido a informações desencontradas nos depoimentos. O local onde Vitória foi encontrada. Após uma semana de buscas intensas, no dia 5 de março, Vitória foi encontrada em uma área de mata em Cajamar, a cerca de 5 quilômetros do ponto onde foi vista pela última vez. As autoridades identificaram diversos sinais que indicavam que ela havia passado por momentos muito difíceis. Os investigadores analisaram o local minuciosamente para coletar provas que pudessem esclarecer como ela chegou ali e quem estava envolvido. O estado em que a jovem foi encontrada levantou ainda mais suspeitas e reforçou a necessidade de uma investigação detalhada. Os principais suspeitos. Conforme a investigação avançava, a polícia começou a identificar possíveis envolvidos no caso. Atualmente, 7 pessoas estão sendo investigadas. Entre elas, 2 nomes ganharam destaque. Gustavo Vinícius, o ex-namorado. Um dos primeiros nomes a chamar atenção foi o de Gustavo Vinícius, ex-namorado de Vitória. Ele foi interrogado porque se contradisse em seu depoimento. Ele mudou sua versão dos fatos algumas vezes, especialmente sobre um carro que supostamente emprestou a um amigo. Foi visto em locais estratégicos. Registros indicaram que ele esteve próximo da região onde Vitória desapareceu. Diante da pressão das investigações, Gustavo se apresentou à polícia por conta própria, dizendo temer represálias por parte de outros suspeitos. Isso levantou ainda mais questionamentos. 2 Michael Antônio Sales dos Santos, o dono do Corolla. Outro nome que entrou na mira da polícia foi Michael Antônio Sales dos Santos, dono do Toyota Corolla que aparece nas imagens de segurança. Ele alegou que emprestou o carro para Gustavo na noite do desaparecimento. As investigações apontam que esse veículo pode ter sido usado no deslocamento de Vitória, e as imagens mostram sua movimentação em locais estratégicos. Outros suspeitos. Além desses 2, há mais 5 pessoas sendo investigadas. Entre elas, 2 homens que estavam no ônibus com Vitória. 2 indivíduos que foram vistos seguindo a jovem. O motorista do Toyota Corolla na noite do desaparecimento. A polícia está cruzando informações para entender melhor a ligação entre essas pessoas e o que aconteceu naquela noite. O que pode ter motivado tudo isso? A principal linha de investigação aponta para um possível caso de vingança.
Algumas evidências indicam que o caso pode ter envolvido uma organização criminosa ou pessoas ligadas a esse tipo de atividade. Essa teoria se fortalece por conta da forma como a jovem foi encontrada e pela crueldade envolvida na situação. No entanto, a polícia ainda busca entender o que exatamente motivou o ocorrido e se há mais pessoas envolvidas. O que a polícia está fazendo agora? As investigações continuam em andamento. A polícia já ouviu mais de 11 testemunhas, está analisando as imagens de segurança e periciando os veículos suspeitos. Além disso, os investigadores estão refazendo a rota que Vitória fez naquela noite, tentando identificar qualquer detalhe que possa ter passado despercebido. Com o avanço das investigações, é provável que novas informações surjam nos próximos dias. A prioridade da polícia agora é coletar provas concretas que levem à responsabilização de todos os envolvidos. Conclusão: o caso Vitória Regina de Souza ainda está longe de ser completamente esclarecido, mas as autoridades estão trabalhando intensamente para entender tudo o que aconteceu. A comoção gerada pelo caso mostra o quanto a sociedade espera por respostas e justiça. A cada nova informação, mais peças do quebra-cabeça vão se encaixando, e a investigação segue avançando. Ainda há muitas perguntas sem resposta, mas os próximos dias podem trazer revelações importantes. É um caso muito triste e revoltante. Pelos detalhes que surgiram até agora, fica evidente que houve um nível alto de crueldade e planejamento por parte dos envolvidos. O fato de a jovem ter sentido que estava sendo seguida e depois simplesmente desaparecer mostra como a situação foi premeditada. O que mais chama a atenção é que algumas das pessoas investigadas eram conhecidas dela, o que torna tudo ainda mais chocante. Isso levanta questões importantes sobre segurança, confiança e até o perigo que algumas relações podem representar. A linha de investigação que sugere um possível envolvimento de organizações criminosas também preocupa, porque indica que pode haver motivações mais profundas por trás do que aconteceu. No geral, o que se espera agora é que a polícia consiga reunir provas suficientes para que todos os responsáveis sejam identificados e enfrentem as consequências do que fizeram. Casos como esse não podem ficar sem resposta, tanto pela família e amigos da vítima quanto pela sociedade, que quer justiça e medidas mais eficazes para evitar que algo assim aconteça novamente. Aqui está um resumo das atualizações do caso Vitória, conforme os jornais. Michael Antônio Salles dos Santos, de 27 anos, foi preso temporariamente após contradições em seu depoimento. Ele alegou estar em casa na noite do desaparecimento de Vitória, mas sua esposa negou essa versão. O carro dele foi visto perto do local do crime, e houve movimentações suspeitas na sua residência. A juíza Juliana Franca Baceto Diniz Junqueira ressaltou que há fortes indícios de envolvimento de Michael no crime, devido às contradições no depoimento e evidências. Outro suspeito, Daniel Lucas Pereira, foi investigado, mas teve seu pedido de prisão negado pela Justiça. Contudo, foi autorizada uma busca em sua residência. A investigação também está considerando o envolvimento de um vizinho de Vitória, que teria desaparecido no dia do crime. Ele é suspeito de ter emprestado o carro de Gustavo Henrique Lira, ex-namorado de Vitória, que também foi investigado, mas liberado por falta de provas. As motivações do crime são ainda incertas, mas as investigações apontam para vingança ou tentativa de silenciar Vitória sobre segredos íntimos. Há também a possibilidade de envolvimento de facções criminosas. A polícia segue trabalhando para esclarecer todos os detalhes e identificar mais envolvidos. Se fosse possível ter feito algo para isso ser evitado, existe alguma coisa que poderia ter sido feita? Essa é uma pergunta muito difícil, mas válida. Quando se trata de situações como essa, há uma série de medidas que, embora não garantam a prevenção de tragédias, poderiam ajudar a mitigar os riscos e criar um ambiente mais seguro para todos. Denúncia e apoio psicológico. Se Vitória estivesse vivendo alguma situação de ameaça ou abuso, uma rede de apoio poderia ter feito a diferença. Ela poderia, por exemplo, ter procurado ajuda em centros de apoio a mulheres vítimas de violência, onde ela encontraria proteção e orientação. A falta de denúncia é um fator que, infelizmente, contribui para que esses crimes aconteçam. Relacionamentos tóxicos e controle. Em casos de relacionamentos abusivos, os sinais de controle, manipulação e violência emocional podem ser detectados antes de evoluírem para um crime tão grave.
Com apoio psicológico e mais conscientização sobre os sinais de abuso, muitas pessoas poderiam ter a coragem de romper esses laços antes que a situação se agravasse. Prevenção social e comunitária. Em áreas com maior vulnerabilidade social, a prevenção à violência pode começar com programas de intervenção precoce, mais presença policial nas comunidades e ações de conscientização. Isso ajuda a evitar o envolvimento de jovens com grupos criminosos e a promoção de comportamentos violentos, além de aumentar a confiança da comunidade nas autoridades. Conscientização sobre os sinais de violência. Muitas vezes, o ciclo de violência começa de forma mais sutil e pode ser difícil para a vítima ou para quem está ao redor perceber o perigo. Programas de educação sobre sinais de violência, tanto física quanto psicológica, podem ajudar as pessoas a reconhecerem comportamentos abusivos e buscarem ajuda antes que a situação se agrave. Proximidade com as vítimas. Em alguns casos, o envolvimento mais próximo de amigos, familiares ou até vizinhos pode ajudar a perceber mudanças de comportamento ou sinais de perigo. O apoio de pessoas próximas pode ser crucial para que a vítima se sinta segura o suficiente para se abrir sobre o que está acontecendo e buscar ajuda. Apoio a mulheres em situação de risco. Se Vitória estivesse passando por uma situação de risco, um sistema de apoio mais forte, com serviços de proteção à mulher, pode ter ajudado. Isso inclui medidas como medidas protetivas, abrigo temporário e acompanhamento psicológico. Muitas mulheres em situações de risco não buscam ajuda por medo, insegurança ou até por falta de conhecimento sobre os serviços disponíveis. Em resumo, embora a responsabilidade pelo crime recaia sobre os agressores e os envolvidos, a sociedade como um todo pode e deve fazer mais para identificar sinais de alerta, apoiar as vítimas e criar um ambiente mais seguro. Infelizmente, casos como esse mostram como, muitas vezes, o sistema de apoio ainda falha em proteger quem mais precisa. Bom, galera, esse foi mais um assunto para vocês ficarem informados sobre o que acontece no mundo e se virem algo, procurem ajuda ou ligue imediatamente para 180. Até o próximo vídeo.